Graça e paz, povo abençoado. Quanto tempo, hein? Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Se encontra no livro de Abacuque, capítulo 1. Vamos estar lendo do capítulo 1 até o versículo 4. Desde já peço que vocês se inscrevam no canal aí, ative o sininho e deixe o like. Vamos lá, povo abençoado. O peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão fazem-me ver iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e o litígio. E por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Louvado seja o nome do Senhor. Então Abacuque aqui, irmãos, ele foi levantado na tribo de Judá. A tribo de Judá era o reino do sul, e a época que o profeta Abacuque foi levantado, o povo de Judá eles estavam vivendo em grande iniquidade, em grande pecado. Então o profeta ali, ele indaga a Deus, porque ele fala: Senhor, até quando eu clamarei? Senhor, até quando eu pedirei por esse povo, Senhor? E o Senhor não vai fazer nada. O Senhor me mostra o pecado, o Senhor me mostra as coisas. Então você vê ali que no tempo de Abacuque já era um tempo difícil. Não é diferente do tempo que nós também vivemos hoje. Porque às vezes a gente quer fazer até a justiça com as nossas próprias mãos, né? Mas não por causa que a gente quer ver o mal do nosso irmão. Abacuque ele não queria ver o mal do povo. Abacuque ele queria ver que aquele povo se voltasse para Deus, mas com as forças dele. Mas Abacuque ele estava tentando também, irmãos, entender o agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então no versículo 5, Deus ele responde a Abacuque, falando que ele iria enviar os caldeus. Quem são os caldeus ali? O povo babilônico, o povo da Babilônia. Então Deus ele é assim levantar o povo da Babilônia para castigar o reino de Judá. Tendo em vista que essa visão que Deus dá para Abacuque, e o profeta Abacuque, nós conseguimos perceber que ele foi levantado antes do exílio da Babilônia, antes de Deus enviar assim o seu povo pela desobediência à Babilônia. Vai agradecer em nome do Senhor. Então Deus ele iria usar o povo babilônico para castigar. A Babilônia seria como se fosse a vara de Deus para que o seu povo se voltasse para ele. Vai agradecer em nome do Senhor. Então ali Abacuque, aí Deus fala no versículo 5, e no versículo 12, Abacuque ele reclama com Deus, quando Deus dá essa visão para ele. Porque Abacuque fala assim: mas como é que o Senhor vai usar os babilônios? Povo ímpio, povo que não te serve. Senhor. Então Abacuque não entende o agir de Deus. E uma das coisas aqui que eu quero deixar claro para vocês é isso, que Deus ele pode usar qualquer pessoa. O fato de Deus usar pessoa não significa que Deus é com ele. Deus pode usar qualquer um, até o ímpio. Deus usa, como ia usar o povo da Babilônia para castigar o povo, para que o povo sim viesse voltar para Deus. Então fique muito atento. Essa época que nós estamos vivendo é a época que tem muita profecia, várias e várias profecias. E há várias pessoas que estão sendo levadas por profecias. Irmãos, há sim pessoas que são realmente usadas por Deus, mas há também aqueles que são usados pelo inimigo. Então nós temos que pedir a Deus discernimento de espírito para saber se é de Deus ou se não é. Então Abacuque ele não consegue compreender mais uma vez ali, quando Deus dá essa visão para ele. E Abacuque ali, irmãos, no capítulo 2, a indignação de Abacuque era tão grande que ele falou: Senhor, eu vou sentar na torre de vigília, eu não vou falar mais nada, eu vou esperar o que o Senhor tem para falar comigo. Nós vemos que Abacuque ele foi sincero diante de Deus. Ele poderia ter abandonado ali a caminhada, poderia ter abandonado Deus, como muitas pessoas fazem quando se entristece com algo. Então, esse fato de o povo estar assim, e aos olhos de Abacuque, Deus não está fazendo nada, era como se Abacuque falasse para Deus: Senhor, será que o Senhor mudou? Não é possível. O Deus que eu conheço é santo e ele não vai fazer nada. Aí no capítulo 2, Abacuque fala que não vai mais falar, não vai mais orar, ele vai sentar, ele vai aguardar a resposta de Deus. Então outra coisa que nós aprendemos aqui é nós orarmos, mas também nós sentarmos e esperarmos Deus falar. Nós servimos um Deus vivo. Deus ele pode falar com você através de profeta. Deus ele pode falar muito como ele fala comigo através da sua palavra. Basta a gente, se você quer ver Deus falar com você, abre a Bíblia, que Deus vai falar com você através da Bíblia. Fique esperando um irmão vir entregar revelação, ou entregar revelação no monte. Deus usa também, claro que Deus vai usar. Mas a maior revelação sempre vai ser a palavra de Deus. Louvado a graça em nome do Senhor. Então Abacuque ele sentou e ele esperou. Ele falou: vou esperar para ver o que Deus vai falar. Louvado a graça em nome do Senhor. E Deus fala para Abacuque ali
que Deus dá uma visão para Abacuque e fala para que ele escrever, para quem passasse, ele visse aquela visão, aquilo que ele escreveu daquela visão, e mostrando para Abacuque que Deus ele não mudou, ele era o mesmo, mas que ele teria um tempo determinado, louvado seja o nome do Senhor, para julgar o povo de Judá, que não era no tempo do profeta, e sim no tempo de Deus, e Deus continuaria sendo santo, mas que Deus ele estabeleceu o tempo para julgar. Louvado seja o nome do Senhor. Na passagem em João, capítulo 2, que fala do casamento, quando Maria vai falar com Jesus Cristo para multiplicação do vinho, Jesus Cristo fala: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Louvado seja o nome do Senhor. Então não era que Jesus Cristo não iria fazer, mas que ainda não teria chegado o tempo. Era isso que Deus está falando ao profeta. Eu vou fazer, mas no tempo que eu determinei. Então às vezes você está pensando que Deus esqueceu da sua causa. Deus não esqueceu de você, mas no tempo que Ele estabeleceu, Ele vai cumprir o que Ele tem comprometido, o que Ele tem prometido. Não vai agradecer o nome do Senhor. Então Abacuque ali, irmãos, ele senta e ouve a resposta de Deus, e Deus ainda fala uma coisa para Abacuque que é muito pregado: o justo ele viverá pela fé. Louvado agradecer o nome do Senhor. Não é por vista, é pela fé. Nós vivemos hoje pela fé. Louvado agradecer o nome do Senhor. As promessas que Deus fez para nós foi através da fé. Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé Deus tem que ser agradar a Deus. Existe que Ele é galardoador daqueles que esperam. Então eu e você, nós vivemos pela fé. Então, irmãos, qual foi a promessa que Deus falou para a gente? Que Ele viria, louvado agradecer o nome do Senhor, para buscar a sua igreja. E há muitos que pelo passar dos anos, ou pelo andar do mundo, acha que Deus não vai voltar, acha que Jesus Cristo não volta mais, que acabou. Irmãos, Jesus Cristo já voltou para aqueles que morreu, e para nós que estamos aguardando, Jesus Cristo vai voltar. Deus, irmãos, Ele não é mentiroso, Ele não é para que minta, e filho do homem para que se arrependa. Então tudo que Deus falou, Ele vai fazer no tempo dele, no tempo determinado. Não sei se é hoje, não sei se é amanhã, de uma coisa eu sei, Ele virá buscar a sua igreja. Então no capítulo 3, o profeta Abacuque ele já faz um hino de louvor a Deus, porque ele entende a vontade de Deus e ele decide confiar. Por enquanto é só, irmãos, fico com essa palavra, que o Senhor continue te abençoando. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima, fiquem com Deus.